O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Agora, no Evangelho de Lucas, capítulo 4, de versículo 16. Lucas, capítulo 4, versículo 16. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Encerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? E ele lhes disse: Sem dúvida me direis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Serepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, o expulsaram da cidade, e o levaram até o cume do monte, em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. É só isso que eu gostaria de ler. Nós vemos aqui, nesta palavra proposta esta noite, o Senhor Jesus Cristo, quando estava na sua cidade, em Nazaré, levantou-se na sinagoga para ler o livro do profeta Isaías. E existe uma peculiaridade na leitura do Senhor Jesus Cristo que é de profunda relevância para nós aqui esta noite, visto que talvez entre nós esta noite existam pessoas que ainda não aceitaram o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, que ainda desconhecem o poder vivificador e salvador contido na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, o qual Deus enviou para nos livrar da perdição eterna, para nos perdoar os pecados e nos tirar
nós que estávamos assentados na região e sombra da morte, foi-nos oportunizado uma salvação real e verdadeira. Ao lermos até o versículo 2 do profeta Isaías, no capítulo 61, nós notamos que quando o Senhor Jesus Cristo leu esta mesma passagem, ele encerra a Escritura dizendo: e apregoar o ano aceitável do Senhor. Se lemos o profeta Isaías, nós vamos ver que depois destas linhas ainda é feito pelo profeta ainda mais uma referência. E o dia da vingança do nosso Deus. Será que o Senhor Jesus Cristo, ele não sabia o que estava fazendo? Será que quando ele leu esta passagem, ele achou importante deixar de lado? Prezado amigo, você que encontra-se aqui esta noite que ainda não é salvo, saiba que os caminhos do Senhor Jesus Cristo são perfeitos. E ele sabia muito bem o que ele estava querendo dizer quando ele, ao encerrar o livro, ele diz: e anunciar o ano aceitável ao Senhor. É necessário, prezado amigo, que você saiba que este ano aceitável ao Senhor é hoje. Ele ainda está com o seu prazo de validade perfeitamente ativo. O Senhor Jesus Cristo disse para aqueles homens: hoje se cumpriu esta profecia aos vossos ouvidos. E este privilégio, prezado amigo, ainda está à sua disposição esta noite. Nós vivemos este período extraordinário chamado período da graça. Esta dispensação na qual Deus tem oportunizado para todo aquele que ainda se encontra sem o perdão dos seus pecados, que ainda se encontra em trevas, que ainda se encontra perdido. Prezado amigo, saiba que hoje é o ano aceitável. O Senhor Jesus Cristo propositalmente omitiu o dia da vingança do Senhor. Mas o fato dele não ter dito isto quando fez a leitura não quer dizer que esse dia não vai chegar. Ele virá. O dia da vingança do Senhor virá, e nós podemos ver isto em 2 Tessalonicenses. Esse dia vai chegar. O livro do Apocalipse também fala, prezado amigo, no dia em que os mortos serão julgados por tudo aquilo que está escrito nos livros. Este dia vai chegar. Mas a advertência de Deus vem para você esta noite. Você que ainda não é salvo, você que ainda não aceitou o Senhor Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador. Para você é esta a palavra que o Senhor quer que você grave no seu ouvido e no seu coração. Eis aqui o ano aceitável. Eu não vou me lembrar agora onde está escrito, mas em outro lugar na Escritura diz assim: eis aqui agora o dia aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. O Senhor Jesus Cristo veio proclamar o ano aceitável, o ano da salvação,
o ano do perdão dos pecados, o ano no qual, prezado amigo, você, arrependido, com o seu coração verdadeiramente contrito diante de Deus, aceitando o Senhor Jesus Cristo, crendo na obra perfeita que ele consumou na cruz em teu lugar, pode receber de Deus o perdão dos pecados. Coisa maravilhosa. É o Senhor Jesus Cristo, prezado amigo, falando para você, falando diretamente ao seu coração. Nós fizemos na leitura, o Senhor Jesus Cristo chama a atenção dos seus ouvintes quanto a acontecimentos passados, e ele lembra do profeta Elias, que havia ido até Serepta, a casa daquela viúva, que não ficava em Israel. Depois, também faz referência a Naamã, o sírio, que foi curado da sua lepra. Isto, prezado amigo, deve falar aos nossos corações, de forma a ficarmos verdadeiramente agradecidos, porque uma vez que este povo rejeitou o Senhor Jesus Cristo com todas as suas forças, esta graça preciosa e extraordinária foi dirigida a nós. Nós que outrora não éramos povo, mas agora, uma vez que aceitamos ao Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, fomos alcançados por este ano aceitável. Porque a palavra dizia respeito a Israel, mas porque eles rejeitaram, então o Senhor Jesus Cristo dirigiu-se para nós. Porque a palavra diz, nós vemos no Evangelho de João, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Esta é a palavra que diz respeito a você esta noite. É esta palavra, prezado amigo, que nós queremos dirigir ao teu coração, para que você entenda que o Senhor Jesus Cristo consumou inteira e completamente uma obra perfeita. Ele foi naquela cruz o teu e o meu substituto. Pagou inteira e completamente o preço exigido pela justiça de Deus para que nós pudéssemos ser salvos. E o preço que ele pagou não foi monetário, foi com o seu sangue vertido até a última gota. Nós encontramos este relato nas Escrituras. Ali, quando diz que aquela lança foi cravada no seu lado e verteu sangue e, por fim, água, mostrando, provando para o mundo, prezado amigo, que o Senhor Jesus Cristo esvaziou-se inteira e completamente. E o que ele fez foi por amor a você, por amor a mim, para nos livrar da condenação eterna, para nos livrar do tormento eterno, para nos livrar do lago de fogo. E é por isso, prezado amigo, que ele, nesta leitura, ele omite o dia da vingança de Deus, porque ele estava anunciando o ano aceitável. O Senhor Jesus Cristo, propositalmente, estava falando da sua obra, estava falando daquilo que ele havia de fazer por amor das nossas almas, para que, olhando nós para ele, nos identificássemos com ele na sua morte, aceitando-o como nosso Senhor e nosso Salvador, sendo assim perdoado inteiro e completamente de todos os nossos pecados. Há aqueles que já aproveitaram
Muitos há que já usufruíram desta bênção preciosa, ao qual o Senhor Jesus Cristo lá na cruz nos proporcionou. E o ano aceitável ainda está vigente. A salvação, prezado amigo, ainda está à sua disposição, ao alcance da sua mão. Uma vez que este período extraordinário for encerrado, como o próprio Senhor Jesus Cristo disse, e quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e vós começardes a estar de fora, este dia vai chegar. E está próximo. Vemos um mundo contorcendo-se como aquela que há de dar à luz para a manifestação do Senhor Jesus Cristo nos ares, para levar os seus remidos. Isto pode acontecer em um piscar de olhos. E se acontecer esta noite? E se o ano aceitável ao Senhor, prezado amigo, se encerrar esta noite? Onde se encontrará a tua alma? Onde passarás a eternidade? Lembro de ter lido um folheto, ainda na minha adolescência, que fazia este questionamento. Onde passarás a eternidade? Você pode responder esta pergunta, prezado amigo? Em seu coração, com toda a certeza, você pode dizer: eu estarei no céu com Cristo? Você pode, prezado amigo, sendo perfeitamente sincero, sabendo da obra que Cristo consumou na cruz e a tua posição em relação a Ele neste momento, você pode dizer em seu coração, com toda a sinceridade: eu estarei com Cristo na glória? Ou você terá de verdadeiramente, examinando-se a si mesmo, tal qual aquele publicano, reconhecer que és um pecador culpado, que por conta disso, por ser um pecador e por não ter aceitado a obra consumada pelo Senhor Jesus Cristo na cruz, serás lançado na condenação eterna. Mas você precisa ser sincero esta noite. Você precisa examinar-se à luz das Escrituras. Examinar-se não segundo as suas próprias justiças, porque a palavra de Deus diz que as nossas justiças são como trapos da imundícia, de nada servem para herdarmos a vida eterna, para entrarmos no gozo desta graça extraordinária que o Senhor quer nos proporcionar. É preciso que nós confessemos que somos pecadores, que somos culpados e que verdadeiramente merecíamos ser lançados na condenação eterna. Mas Cristo nos substituiu. Ele me substituiu para que eu pudesse ser salvo, para que eu pudesse entrar no gozo desta graça extraordinária. Eis aqui o ano aceitável, é hoje. Talvez não tenhamos amanhã. Todos os dias vemos os sinais da palavra de Deus se cumprindo, prezado amigo. E cada dia pode ser o último. Talvez esta noite seja a última. Talvez estejamos vivendo os últimos minutos. Nós não sabemos. Somente Deus é que sabe. Mas uma coisa é certa. Precisamos nos garantir hoje. Precisamos confessar o nosso pecado diante dele hoje. Precisamos aceitá-lo como nosso Senhor e Salvador. Hoje, esta noite, agora. Não esperando para sair por aquela porta, mas depois eu vou pensar nisso melhor. Como aquele
rei falou para o Paulo: sobre isto te ouvirei mais tarde. Não houve mais tarde para ele. Foi a última oportunidade que ele teve de ouvir o apóstolo, de ouvir as palavras de vida. Não podemos tratar uma questão tão séria, que é a salvação da nossa alma, como algo que possa ficar para depois. O ano da vingança do Senhor virá posterior ao ano da graça, posterior ao ano aceitável. Virá depois um em que você não poderá mais aceitar ao Senhor. Virá depois um período em que você buscará e não o achará. Você vai permitir que isto aconteça? Você vai desprezar uma tão grandiosa salvação que está sendo colocada à tua disposição esta noite, com toda a simplicidade, com toda a clareza, falando-lhe que se tão somente creres no Senhor Jesus Cristo, será salvo. O seu nome será escrito no livro da vida do Cordeiro, e de lá não será mais apagado. A palavra de Deus diz que, para estes, as portas do inferno não prevalecerão. Não haverá condenação para aqueles que aceitaram o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, que reconheceram o seu pecado, que descansaram na sua obra. Para este não haverá condenação. Mas para os que rejeitam, para os que desprezam o ano aceitável, tal qual estes rejeitaram, o expulsaram da sinagoga, o levaram, o conduziram para o precipitar de um monte. Talvez em seu coração você esteja agindo dessa forma, rangindo os dentes para o Senhor Jesus Cristo e expulsando-o para longe da tua vista e do teu coração. Mas saiba, prezado amigo, que esta atitude vai lhe custar a tua alma. Vai lhe custar uma eternidade de sofrimento, uma eternidade de tristeza e de arrependimento. Temos um relato na palavra de Deus que nos revela um homem que chegou neste lugar e desejava apenas uma gota d'água para refrescar a sua língua. E até isso foi negado. Porque agora era tempo de ser atormentado. Era tempo de sofrer as consequências da sua rejeição e da sua desobediência a Deus. Que não seja assim com você. Que você possa aproveitar este ano aceitável, o qual o Senhor está colocando à sua disposição esta noite. Que Deus abençoe rica e abundantemente a sua palavra.